29. Na noite após o funeral, Cat e eu estávamos na biblioteca meditando tristemente, uma de nós em completa aflição, sobre nossa perda, e vez ou outra arriscávamos conjecturas quanto ao nosso futuro sombrio. Concordamos que o melhor destino que Catherine poderia aguardar seria o de ter autorização para permanecer residindo na granja, ao menos durante a vida de Linton, com a possibilidade dele se juntar a ela e me manter como empregada. Parecia um arranjo muito favorável para se esperar. Ainda assim, tive a esperança e me animei com a possibilidade de permanecer na casa e no meu emprego, e de ficar com minha querida jovem senhora acima de tudo. Quando um dos criados, que já havia sido dispensado, mas não havia partido, entrou apressado, dizendo que aquele demônio chamado Heathcliff vinha em direção à casa, se deveríamos fechar a porta na cara dele. Ainda que fôssemos loucas o suficiente para ordenar que fizesse isso, não tínhamos tempo. Ele não fez cerimônia de bater ou anunciar seu nome. Ele era o patrão, e valeu-se desse privilégio para entrar direto, sem mencionar nenhuma palavra sequer. O som da voz do nosso informante o direcionou para a biblioteca. Ele entrou e gesticulou para que saísse, fechando a porta em seguida. Era a mesma sala para a qual ele havia sido conduzido como um convidado 18 anos antes. A mesma lua brilhava pela janela, e a mesma paisagem de outono estava lá fora. Ainda não tínhamos acendido uma vela, mas todo o cômodo estava visível. Era possível até ver os retratos na parede. A reluzente imagem da Sra. Linton e as graciosas feições de seu marido. Heathcliff avançou para a lareira. O tempo alterou pouco sua aparência. Era o mesmo. O rosto moreno um pouco mais pálido e mais composto, sua estrutura corporal um pouco mais robusta, e nenhuma outra diferença. Quando o viu, Catherine ergue-se com um instintivo impulso de correr dali. "Pare", disse ele, prendendo-a pelo braço. "Chega de fugas." "Para onde iria? Vim buscá-la e espero que seja uma filha obediente e não incentive mais meu filho a me desobedecer. Senti-me envergonhado em puni-lo quando descobri o papel dele na sua fuga. Está tão frágil quanto a teia de uma aranha. Um peteleco o aniquilaria. Mas poderá testemunhar por sua aparência que ele teve o que mereceu. Tirei-o do quarto à noite anteontem apenas para colocá-lo em uma poltrona, sem nem sequer tocá-lo. Mandei Hareton sair e finalmente ficamos a sós. Joseph teve que carregá-lo de volta para o quarto 2 horas depois. E desde então minha presença é tão potente em seus nervos quanto a assombração de um fantasma. Imagino que ele me veja com frequência ainda que eu não esteja por perto. Hareton diz que ele acorda e grita durante a noite, a cada hora, e chama por você, para que o proteja de mim. Goste ou não do seu precioso marido, voltará imediatamente comigo. Ele é da sua conta agora. Entrego a você todo o interesse que tinha nele. Por que não deixar Catherine continuar aqui? Implorei. Envie o Sr. Linton para que fique com ela. Como odeia os dois, não sentirá falta deles. Serão apenas uma praga diária para o seu coração desumano. Estou à procura de um inquilino para a granja, respondeu ele. E certamente quero meus filhos onde os possa ver. Além do mais, essa moça me deve seus serviços, se quiser ter o pão dela na mesa. Não será mantida como uma dondoca envolta em luxo e ociosidade depois que Linton morrer. Apresse-se para irmos, e não me obrigue a forçá-la. Eu irei, disse Catherine. Linton é tudo o que me restou para amar no mundo. E mesmo que tenha feito o que pôde para torná-lo odioso para mim, e eu para ele, não pode fazer com que nos odiemos. E eu o desafio a machucá-lo quando eu estiver por perto e a tentar me assustar. Quanta bravura, respondeu Heathcliff. Mas não gosto de você o bastante para machucá-lo. Você terá o benefício completo do tormento enquanto durar. Não serei eu quem o tornará odioso para você, e sim seu próprio doce espírito. Ele está tão amargo quanto o fel por sua deserção e as consequências dela. Não aguarde abraços afetuosos ou algum agradecimento por sua nobre devoção. Eu ouvi descrever a Zillah o que faria se fosse tão forte quanto eu. A inclinação está lá, e sua fraqueza aguçará a inteligência dele para encontrar um substituto para a força que não tem. Eu sei muito bem sobre o temperamento perverso dele, disse Catherine. Afinal, é seu filho. Mas fico feliz em ser melhor do que os dois, para perdoá-lo. E eu sei que ele me ama, e essa é a razão pela qual amo. Já o senhor, Sr. Heathcliff? Não tem ninguém que o ame,
ou que um dia irá amá-lo. E por mais miseráveis que nos torne, ainda nos sentiremos vingados em pensar que sua crueldade decorre de sua maior miséria. É um miserável infeliz, não é? Solitário como o diabo e tão invejoso quanto ele. Ninguém o ama. Ninguém derramará nenhuma lágrima sequer quando o senhor morrer. Não desejaria estar em sua situação. Catherine falou com uma espécie de triunfo triste. Parecia resoluta em embarcar no espírito de sua futura família e tirar prazer das dores de seus inimigos. Se arrependerá de estar na sua situação se ficar por mais um minuto parada aí, replicou seu sogro. Saia já daqui, bruxa, e pegue suas coisas para partirmos. Ela se retirou com desdém. Na sua ausência, comecei a implorar pelo lugar de Zila no Morro dos Ventos Uivantes, oferecendo meu posto na granja a ela. Mas ele nem sequer deu ouvidos, mandando-me ficar em silêncio. Então, pela primeira vez desde que entrou ali, permitiu-se uma olhada ao redor da sala e parou a olhar nos retratos. Tendo estudado da Sra. Linton, falou. Levarei este para casa. Não porque eu preciso, mas... Ele se virou abruptamente para a lareira e continuou com o que, por falta de palavra melhor, devo chamar de sorriso. Vou lhe dizer o que fiz ontem. Antes do enterro, parei o sacristão, que era o responsável por cavar o túmulo de Linton. Mandei que retirasse a terra da tampa do caixão da minha amada Catherine, e o abri. Cheguei a pensar que teria ficado lá quando vi o rosto dela de novo. Ainda está lá. Ele precisou se esforçar muito para que eu saísse dali, e me disse que a aparência dela mudaria se o vento soprasse sobre ela. Então golpeei um lado do caixão que se soltou, e voltei a tampá-lo. Não do lado de Linton, maldito seja. Desejava que tivesse sido soldado em chumbo. Subornei o sacristão para tirar o caixão dela quando eu estiver jazido lá. E puxar o meu também. É o que mandarei fazer. Assim, quando Linton chegar até nós, não saberá qual é qual. Isso foi muito perverso, Sr. Heathcliff. Exclamei. Não se envergonha de atormentar os mortos? Não atormentei ninguém, Nelly. Respondeu ele. Apenas dei alguma facilidade para mim mesmo. Ficarei muito mais confortável. E terão uma melhor chance de me manter a 7 palmos quando eu chegar lá. Atormentá-la? Não. Foi ela que me atormentou. Dia após dia e noite após noite durante 18 anos. Ininterruptamente e sem remorsos. Até ontem à noite. Sonhei que estava dormindo o último sono ao seu lado, com meu coração parado e o rosto gelado contra o dela. Caso ela tivesse se tornado pó e se misturado à terra, ou pior, com o que teria sonhado? Questionei. Teria sonhado que me tornava pó junto com ela, e seria ainda mais feliz. Respondeu. Você acha que eu temo qualquer mudança desse tipo? Eu esperava tal transformação ao levantar a tampa, mas estou mais satisfeito que ainda não tenha se iniciado. Assim poderá esperar até que eu possa compartilhar com ela. Além disso, a menos que eu tivesse uma distinta impressão de seus traços sem paixão, aquele sentimento estranho dificilmente se esvairia. Tudo começou de maneira estranha. Você sabe que fiquei como uma besta selvagem depois que ela se foi, e eternamente, de madrugada a madrugada, rezando para que ela me devolvesse seu espírito. Tenho uma forte fé em fantasmas. Tenho a convicção de que eles existem entre nós. No dia em que ela foi enterrada, nevou. À noite, fui ao cemitério. Estava sombrio como no inverno. Tudo em volta estava solitário. Eu não acreditava que seu tolo marido vagaria pelo vale tão tarde, e ninguém mais teria o que fazer lá àquela hora. Uma vez sozinho e consciente de que 2 metros de terra solta era a única barreira entre nós, disse a mim mesmo. Eu a terei em meus braços novamente. Se ela estiver gelada, pensarei que é esse vento norte que me arrepia. E se estiver imóvel, estará apenas em um sono profundo. Fui até a casa de ferramentas. Voltei de lá com uma pá e comecei a cavar com todas as minhas forças até alcançar o caixão. Comecei a trabalhar com minhas mãos. A madeira começou a rachar sobre os parafusos, e estava a ponto de atingir meu propósito quando tive a impressão de ouvir suspiros de alguém acima de mim, curvado às margens da sepultura. Se eu pudesse tirar esses parafusos, murmurei. Gostaria que despejassem essa terra acima de nós dois. E desesperadamente puxei a tampa com mais força. Houve outro suspiro perto do meu ouvido. Tive a impressão de sentir um hálito quente deslocando o vento carregado de granizo.
Estava consciente de que nenhum ser vivo em carne e osso estava por perto. Mas tão verdade quanto se pode perceber a aproximação de algum outro corpo no escuro, embora não se possa discernir, certamente senti que Cat estava lá. Não debaixo de mim, mas sobre a terra. Uma repentina sensação de alívio fluiu do meu coração, se espalhando para cada um dos meus membros. Eu desisti do meu trabalho agonizante, sentindo-me consolado, inimaginavelmente consolado. A presença dela estava ali comigo, enquanto cobria a sepultura novamente, e me acompanhou até em casa. Você pode rir se quiser, mas eu estava certo de que a encontraria lá. Estava certo de que ela me acompanhava e não poderia deixar de falar com ela. Tendo alcançado o Morro dos Ventos Uivantes, apressei-me até a porta. Estava trancada, e lembro-me que aquele maldito Earnshaw e minha esposa se opuseram à minha entrada. Lembro-me também que o chutei até que quase parasse de respirar. E então apressei-me até lá em cima, para o que um dia foi o nosso quarto. Olhei em volta impacientemente. Eu a sentia. Eu quase podia vê-la, mas não era possível. Eu devia estar suando gotas de sangue, tamanha era a angústia de meu anseio, do fervor de minhas súplicas para ter apenas um vislumbre, um sequer. Mas não tive nenhum. Mostrou-se ela mesma, como sempre foi em vida, um demônio para mim. E desde então, às vezes mais e às vezes menos, tenho sido alvo por esporte dessa tortura insuportável, infernal. Isso mantém meus nervos à flor da pele, que se não parecessem Cattegut, já teriam há muito tempo relaxado, me deixando tão fraco quanto Linton. Às vezes em que me sentava na sala com Hareton, parecia-me que saindo dali eu a veria. Em minhas caminhadas pela charneca, parecia-me que a encontraria quando regressasse. Quando saía de casa, por qualquer razão, sempre voltava às pressas. Ela tinha que estar em algum lugar naquela casa, estava certo disso. E quando deitava para dormir no quarto dela, era sofrimento demais. E não conseguia pregar os olhos enquanto estivesse ali dentro. No momento em que os fechava, eu a via do lado de fora da janela, ou deslizando para trás dos painéis, ou entrando no quarto, ou até mesmo descansando sua querida cabeça no mesmo travesseiro que ela costumava usar quando pequena. E assim abria minhas pálpebras para ver. E então eu as abri e fechei mais de 100 vezes por noite, decepcionando-me em todas elas. Isso era um tormento. Frequentemente gemia em voz alta, até aquele velho inútil do Joseph sem dúvida acreditar que minha consciência estava bancando o demônio dentro de mim. Desde que a vi, me sinto em paz. Não uma paz total, mas em paz. Forma bastante estranha essa de matar. Não em bocados, mas por pequenas porções de fios de cabelo, para me enganar com o espectro de uma esperança ao longo de 18 anos. O Sr. Heathcliff fez uma pausa e secou a testa. O cabelo agarrado a ela, molhado pela transpiração. O olhar fixo nas brasas vermelhas do fogo, as sobrancelhas não contraídas, mas erguidas próximo às têmporas, diminuindo o aspecto sombrio de seu semblante, mas transmitindo uma aparência peculiar de problemas e uma aparência dolorosa de tensão mental ocasionada por um assunto que o consumia. Ele quase não disse mais nada depois disso, e permaneci em silêncio. Não me aprazia ouvi-lo falar. Após um curto período, ele retomou sua reflexão ao contemplar o retrato. Tirou-o da parede e o pôs sobre o sofá, para que pudesse examiná-lo melhor. Enquanto ele admirava o retrato, um tanto absorto, Catherine entrou, anunciando que estaria completamente pronta quando seu pônei estivesse selado. Envie este quadro para o Morro dos Ventos amanhã, disse Heathcliff para mim. Em seguida, voltando-se para a jovem, acrescentou. Não há necessidade de selar pônei algum. Está uma bela noite e você não precisará de pôneis no Morro dos Ventos Uivantes. Para os passeios que for fazer, seus próprios pés servirão. Vamos. Até logo, Ellen, sussurrou minha querida jovem. Enquanto ela me beijava, seus lábios pareciam gelo. Venha me ver, Ellen. Não se esqueça. A previno para que não faça isso, Sra. Dean, disse seu novo pai. Quando precisar falar algo, virei até aqui. Não quero que fique bisbilhotando meu lar. Ele acenou a ela para que o precedesse, e me olhando com um semblante de partir o coração, ela saiu. Eu os observei da janela descendo o jardim. Heathcliff a prendeu com seus braços, embora ela contestasse o ato, tentando se desvencilhar.
Porém, com passos rápidos, ele a arrastou pelo caminho, e desapareceram da minha vista, ocultados pelas árvores.